Nós estamos ouvindo a respeito do livro de Jó, um livro bem emblemático, mas bastante interessante, e a temática que perpassa o livro de Jó é uma temática bastante atual. Por quê? Este livro vai tratar da teologia da retribuição. Nos nossos tempos nós não usamos este termo, mas quanto à situação que vai ser discutida no livro de Jó, nós usamos um outro termo, usamos a teologia da prosperidade. Esses termos são sinônimos, por isso que eu estou dizendo que é muito atual o livro de Jó. Nós temos que entender que o povo de Israel fez uma caminhada, fez um processo, e um processo gradativo para ir aos poucos compreendendo quem era ou quem é o Deus vivo e verdadeiro. Quem é Yahvé? E quando nós vamos lendo o Antigo Testamento, vamos percebendo que tem momentos em que eles entendem Yahvé como um Deus muito severo, um Deus muito castigador, um Deus que realmente manifesta a sua cólera, a sua ira. E outra hora eles falam de Yahvé como um Deus bondoso, misericordioso, compassivo. Então eles não tinham muito claro ainda quem era esse Deus vivo e verdadeiro. Nós temos o privilégio da encarnação do Verbo, da encarnação de Jesus, que veio nos revelar claramente a face misericordiosa do Pai. Então Jó está neste contexto que ainda esta compreensão de Deus não é uma compreensão muito clara, muito profunda. E nesse período de Jó, se entendia assim, em poucas palavras vou tentar dizer: quem estava com saúde, quem tinha riqueza, quem tinha uma vida que as coisas fluíam, que as coisas eram favoráveis, famílias que prosperavam, então, isto significava que a bênção de Deus estava sendo derramada e manifestada na vida dessas pessoas. Em contrapartida, aqueles que tinham uma enfermidade, que viviam na pobreza, ou que experimentassem em algum momento da vida uma desgraça, um sofrimento, então Deus já não estava mais abençoando. E também era compreendido que quanto mais você era generoso com a sua oferta, mais Deus abençoaria a sua vida, a sua família, as suas propriedades. Quanto menos você fosse generoso, Deus não iria abençoar. Essa era a ideia. Então, Jó era um homem próspero, e Deus permite que Satanás retire tudo dele, exceto a vida. E aí os amigos de Jó, se nós continuarmos lendo, vão questionar Jó. E Jó vai começar também a questionar os seus amigos, porque eles acham que Jó pecou, que Jó em algum momento, ou não Jó necessariamente, mas alguém dos seus antepassados, alguém deve ter pecado e agora Jó está pagando por isso. Deus está manifestando a sua ira, a sua cólera. E Jó, num diálogo, num debate com seus amigos, vai mostrar que não. Que Deus não está manifestando a sua cólera, mas que Deus é misericordioso, que Deus ama e que Deus cuida. E veja que lindo, que maravilhoso no finalzinho deste texto de hoje,
apesar de tudo isso, de toda desgraça, apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado. Portanto, se Jó não cometeu pecado, Deus não estava manifestando a sua ira contra ele. Aliás, Deus não vai manifestar, não é? Com ninguém, melhor dizendo. Deus respeita as escolhas e sabe que a partir das escolhas temos as consequências, não é? O uso da liberdade implica responsabilidade. Vai dizer na carta aos Gálatas, capítulo 6, quem semeia na carne vai colher os frutos da carne. Quem semeia no Espírito vai colher os frutos do Espírito. Dito de outro modo, quem planta uma laranjeira não vai colher uma macieira, não vai colher maçãs, não é? Então diz assim, apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus. Jó não se revoltou contra Deus. Quantas vezes nós nos revoltamos contra Deus? Por que que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Por que Deus deixou acontecer essa tragédia? Colocamos nas costas de Deus aquilo que Deus não tem responsabilidade. Eu estou atendendo uma jovem, ela é do estado do Pará. Ela me conheceu através das minhas pregações, através das lives com a irmã Zélia. E esta jovem estava muito revoltada porque Deus permitiu que o irmão dela morresse de acidente de carro. Ela já não tinha mais o pai, ela já não tinha mais a mãe, o irmão dela era um esteio para ela. Compreensível do ponto de vista humano. Imagina perder o irmão com quem ela tinha, ele era o seu suporte, o seu amparo, alguém mais próximo dela, mais velho do que ela e certamente cuidou dela. Então ela estava revoltada com Deus, porque Deus tinha permitido que o irmão dela tinha ido embora da vida dela. Então ela estava vivendo uma das fases do luto que nós chamamos de contestar, não é? De questionar Deus, isso faz parte da nossa humanidade. Mas eu fui também fazendo com que ela fosse percebendo que o acidente do irmão dela, o acidente que aconteceu com o irmão dela, não era culpa de Deus. Deus não tinha culpa, Deus não queria que o irmão dela morresse. Deus não é assim. Esses dias eu estava lendo, achei lindo, acho que vale a pena compartilhar com vocês, aprofundando um pouco a teologia do Antigo Testamento, e dizia assim um teólogo, achei belíssimo isso, ele dizia assim que, claro, o povo de Israel não tinha ainda a compreensão do que nós temos de Deus, não é? Embora mesmo no século 21 e século 21 temos pessoas que compreendem Deus totalmente diferente, equivocadamente. Ele dizia assim que a cólera de Deus, a ira de Deus no Antigo Testamento, queria significar o amor, o zelo de Deus pelo seu povo. Então, o zelo de Deus, o amor de Deus, Deus tem ciúme de seu povo, Deus tem ciúme de seus filhos, Deus não quer que ninguém se perca. Então, aquele ímpeto de Deus, este amor que quer zelar, como uma mãe que quer cuidar do filho, como um pai que quer cuidar do filho, que não quer que se perca. E aí nesse desejo de ajudar, às vezes acaba indo um pouco além. Então, eles entendiam a ira, a cólera, mas na verdade nada mais era do que este zelo de Deus, o amor de Deus incondicional, esse amor eterno pelos seus filhos.
Esse é o Deus que nós devemos compreender, um Deus que nos ama e que não manda desgraça para ninguém. E como diz a palavra, Ele abençoa os bons e abençoa os maus, independentemente da sua oferta ou não. Deus não quer o nosso dinheiro, Deus quer o nosso coração. A maior oferta que nós podemos fazer diante do altar do Senhor não é fazer uma oferta generosa financeiramente. Do que adianta eu colocar ali R$100, R$200, mas se o meu coração está distante de Deus, meu dinheiro não vai me salvar. Meu dinheiro não vai me salvar, não vai comprar o céu. Não tem negociação com Deus. Deus quer o nosso coração, porque Ele nos criou para Ele, e nós fomos criados para amar e sermos amados. Fomos criados para amar a Deus, para nos amar e amar o próximo. E o que vale a pena nesta vida, que é curta, que é breve, é gastar a nossa energia amando. O problema é que nós gastamos a nossa energia muitas vezes com o rancor, com o ressentimento, com a mágoa, com a vingança, com a inveja, com o ciúme, com apego aos bens materiais, com apego a pessoas, a circunstâncias. E aí perdemos a paz dentro de nós, adoecemos, perdemos o sorriso, perdemos a alegria, perdemos o brilho do olhar, porque não estamos vivendo a nossa vocação. Estamos perdendo a capacidade de sermos humanos, de sermos sensíveis. Estamos muito mecanizados, digitalizados, nada contra as tecnologias, mas temos que cuidar para não sermos desumanizados. Então Deus é este Deus que se fez um de nós para nos fazer mais humanos, e quanto mais humanos nós somos, mais divinizados nos tornamos, porque mais nos pareceremos com o Senhor. Por isso, para concluir esta homilia, trazendo agora o Evangelho rapidamente, não devemos permitir a arrogância, a ganância, esse desejo pelo poder, de querer ser mais do que os outros. Não, isso não vale a pena. Tem pessoas que gastam a metade da sua vida construindo uma imagem para agradar os outros, e a outra metade da sua vida para tentar manter uma imagem que não é ela. Porque ela se preocupa com o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar. Desculpe a palavra. Com todo o respeito, dane-se o que o outro pense de mim. Pensa de mim. Claro que eu tenho que dar testemunho da minha fé. Claro que eu devo buscar uma vida com Deus, sim. Mas agora eu gastar toda a minha energia preocupando-me com o que o outro pensa, o que o outro acha. Aí eu não gasto a minha energia, a minha vida, não gasto a minha vida com aquilo que é o principal, que é amar. E aquele que ama não se arrepende. Aquele que ama não tem remorso. Aquele que ama, quando chega lá, quase no final da sua vida, com 65, 70, 80 anos, olha para trás e diz: que bom. Dá risada da sua história, da sua vida. Tem bom humor. Por quê? Porque amou. Agora, aquele que não amou, quando vai chegando os finalmentes, olha para trás e vê uma lamúria, vê só tristeza, não consegue enxergar coisas boas. Então, meus irmãos e irmãs, veja que coração curado que tinha Jó,
não se revoltou contra Deus e descobriu um rosto misericordioso de Deus diante de uma mentalidade, diante de um contexto que tinha um olhar bastante ainda distorcido ou limitado de quem era Deus. Em meio à desgraça, em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à às perdas, Jó encontrou Deus amoroso e misericordioso. Que coração curado, que homem de Deus, que fé tinha Jó, que não se abalou, que perdeu seus bens, que perdeu seus familiares, que perdeu tudo. Terminando esta homilia, só mais um pensamento. Um dia eu fui recém-padre, sou padre há 3 anos e 7 meses, por aí. Primeiros meses de padre, fui atender uma senhora que estava em fase terminal de câncer, no Hospital São José. O que eu imaginei? Vou encontrar alguém muito triste, alguém com dores, na morfina. Sabe como eu encontrei esta mulher? Ela que tinha perdido o marido já fazia anos, os filhos pegaram ela e colocaram num asilo, abandonaram ela lá, filhos riquíssimos, médicos, advogados, homens da nata da sociedade, abandonaram a mãe lá. E ela, quando eu cheguei lá, estava com seu violãozinho, louvando o Senhor. E falou da palavra de Deus de uma maneira que todo o meu estudo de teologia não se compara ao conhecimento e à sabedoria daquela mulher. E falo com sinceridade. E a senhora que estava ao lado dela, que era luterana, estava impressionada, profundamente mexida com a fé daquela mulher. 2 dias depois ela faleceu. Mas ela louvava o Senhor, ela dizia assim: padre, eu não posso reclamar, parecia Jó, eu não posso reclamar. Eu não sabia ler, e eu aprendi a ler lendo a Bíblia. Não tem coisa mais maravilhosa que eu poder todos os dias ler a palavra do meu Senhor, de eu entrar em contato com esta palavra, com este Deus, de poder comungar Jesus eucarístico, de poder tocar o meu violãozinho e louvar o Senhor, alegrar as pessoas. Aqui no hospital eu estou alegrando as pessoas com o meu violão. Tinha perdido tudo, perdido a beleza, perdido os filhos, perdido o marido, tudo, os bens. Anos num asilo, sem a visita dos filhos, e uma mulher com alegria. Por quê? Porque ela ficou com o essencial, com o amor. Jó ficou com o essencial, com o amor. Então, meus irmãos e irmãs, que o Espírito Santo nos ilumine, nos ajude a nós avançarmos na nossa intimidade com Deus e de buscarmos cada vez mais o essencial, que é amar e se deixar ser amado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,